Salve telanautas, Heitor Teixeira, trazendo mais um review comentado de Star Trek Picard, em outro vídeo ilustrado para poupar vocês de olharem para minha cara feia. Esse foi o 8º episódio Mercy, ou Misericórdia. Semana passada eu convidei vocês a participarem aqui do vídeo, deixando comentários sobre o episódio anterior. E não é que teve gente que topou? Então vamos a essa interação gostosa com essa audiência linda que só tem crescido e feito esse trekker feliz. Para quem por acaso quiser ir direto para os meus comentários de análise antes dos spoilers, o tempo do vídeo vai estar aí na sua tela. Começando com o comentário de Anderson Luciano Gomes. Star Trek no início era rico em texto, pois tinham limitações de orçamento e tecnologia para efeitos especiais, o que acabou perpetuando a filosofia da franquia por um longo tempo, mas confesso que o que me atraiu desde criança, lá no início dos anos 80, quando conheci, era mesmo a parte de naves e tecnologia sugerida pela franquia. Apesar do episódio ter sido meio cansativo de assistir, eu achei bom. Q não apareceu, pois deve estar perdendo os poderes, e pode ter a ver com aquele episódio onde um Q comete suicídio e Q disse que haveria consequências. Talvez isso tudo Q esteja fazendo para salvar a sua própria espécie. Também achei que problemas graves estejam acontecendo e tenho medo que talvez achem soluções fáceis demais e atropelem tudo no final. Como uma rainha Borg solta em 2024 não seria um baita problema? E por que a polícia temporal não está ajudando? Será que todos os Q estão perdendo os poderes, já que o chamado de Guinan serviria para qualquer Q? Pelo visto, eles terão mesmo que arrumar esta bagunça, pois se Q está sem poderes, não poderá estalar os dedos e arrumar tudo. E por último, quero te dar os parabéns e dizer que estou orgulhoso de ter um verdadeiro trekker fazendo vídeos assim, pois você mostra que realmente assistiu os filmes e séries, pois pega todas as referências. Um forte abraço e vida longa e próspera. Anderson, primeiro, meu muito obrigado por ser o primeiro a abraçar essa ideia e querer vir participar aqui no programa. Não é ao vivo, mas é uma forma da gente interagir. O começo de Star Trek foi sem dúvida carregado pela necessidade de boas tramas e roteiros, que carregassem antes de mais nada boas histórias. Os aspectos técnicos como naves e equipamentos são para mim muito fascinantes, é claro. Quem ainda não conheceu a playlist do Almanac de Naves aqui do canal, fica aí a dica, link na descrição do vídeo. No entanto, as histórias são muito mais importantes do que as tractanas ou mesmo os efeitos especiais para mim, sem dúvida. Quanto ao Q, eu pensei em algo similar em relação ao fato de já terem estabelecido que eles não são, para todos os efeitos, imortais. Já tiveram até uma guerra civil que foi explorada em Voyager. O ponto é que eles são bastante imprevisíveis e nem sempre fazem lá muito sentido em uma primeira análise. Coisas de super seres, sabe como é que é, né? Eu também acho que eles criam problemas grandes demais, com assuntos demais desenvolvidos em tempo de menos. Isso realmente às vezes implica em soluções tiradas da cartola no último minuto, que fazem a temporada toda perder muito do seu brilho. Essa galera da polícia temporal já tá pisando na bola faz tempo, vide aí a Kelvin Timeline, nem sei se dá pra contar com eles. Muito obrigado pelas palavras gentis e a demonstração de apreciação ao meu trabalho. Não é possível agradar todo mundo, mas tudo que eu faço com muito carinho. Inclusive, fico grato que dentre tantas opções de produtores de conteúdo no nosso fandom, você tenha reservado um tempo para vir aqui consumir um pouco do que eu posto aqui no canal. Obrigado de verdade. Aí temos a presença do nosso ilustríssimo membro da audiência, Marcelo Neri Hag, que já havia me dado o aval de usar seus comentários aqui na tela. E ele coloca lá: em 4 minutos e 52 segundos, o monstro me lembrou claramente o Pantera Negra da Marvel. 2 coisas. 1. Eu até acho que o filho da doutora ainda vai acabar tendo um papel importante na exploração espacial. Quem sabe quando o Picard e Patota voltarem para o seu tempo, vão descobrir que eles é que causaram isso. 2. Juro que quando o cara chegou no bar, eu achei que ele era outro do Continuum Q, que ela tinha invocado com a garrafa. No mais, infelizmente, achei o episódio mais fraco da temporada até agora. Marcelão, quanto à imagem pintada no vitral, eu realmente acho que era só uma representação genérica e primordial de um ser sombrio que representasse uma forma de encarnação do capiroto marvadão, mas achei engraçado você ter citado o Pantera Negra. Boa.
Em relação ao garoto latino, poder talvez, quem sabe, possivelmente ser alguém importante para a exploração espacial no futuro? Sim, sem dúvida. O lance todo é esse. Eles plantam 1000 detalhes que podem ou não serem aproveitados, e aí a gente fica fazendo teorias à torta à direito, que muitas vezes não dão em nada, mas faz parte. Toda a história da garrafa e da invocação ficou mega mal explicada e mal explorada. Eu às vezes acho que eles servem muito uísque nessa sala de roteiristas. E a maconha também não deve ser de boa safra não, porque saem umas groselhas dali de vez em quando que eu vou te falar. Marcelo, obrigado pela sua participação. E o nosso terceiro telanauta participante de hoje é Fabrício Quirino Figueiredo de Albuquerque. Não acredito que o Q seja o vilão dessa temporada. O Picard explodiu tudo junto com a Stargaze e o Q quer impedir que aquele seja o final da história. Por isso ele alterou a linha do tempo para dar uma lição não só para o Picard, mas para todos que estavam lá no momento da explosão, incluindo a Rainha Borg. Por isso todos esses eventos devem acontecer, para que no final a linha temporal volte e aquela cena na Stargaze aconteça com um final diferente. Então vamos lá. Eu creio que você esteja de fato certo, o Q nunca foi um vilão propriamente dito. Ele é um pé no saco, bagunceiro dos infernos, mas vilão mesmo, acho que nunca foi não. Todo oficial da Frota Estelar tem que estar pronto para desistir da sua própria vida por motivos de causa ou bem maior. A situação ali era de grande perigo iminente, eu não sei se ele teria tido uma outra opção, porque a alternativa seria confiar naqueles Borgs, e aí poderia até ser tarde demais. É fácil para um Q que pode prever as consequências de algo no futuro acreditar e confiar em alguém, mas aí fica ligeiramente mais complicado quando se é apenas humano. Mas sim, eu imagino que a coisa vai dar uma mega volta e acabar praticamente aonde começou, com leves diferenças convenientes. Posso estar errado? Posso. Mas que é nesse sentido que a coisa está apontando? Ah, isso é. Obrigado pela participação, e para quem está assistindo e está curtindo a ideia, eu vou deixar esse aviso para lembrar vocês. Se por acaso alguém quiser ter algum comentário, observação ou pergunta sendo respondida ou aparecendo aqui nos vídeos, por favor coloquem a palavra responda antes de deixar a sua participação lá no campo dos comentários. Isso significa que vocês não só querem, como permitem que eu use os comentários de vocês para aparecerem aqui nos vídeos. Assim, o que for incluído em um vídeo pode aparecer no próximo. Quer participar? Aguardo vocês. Voltando à nossa programação normal, eu quero deixar um forte abraço para todos os recém-inscritos no canal, àqueles que curtem o meu trabalho e aos que não curtem também. Aqui é só amor. Peço que deixem um like nesse vídeo para ajudar o conteúdo a chegar em mais pessoas. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações para não perder os nossos novos lançamentos. Esse 8º episódio foi, na minha opinião, mais movimentado que os 2 últimos, mas esse é um caminho narrativo que parece bastante divisivo entre os diversos fãs da franquia. Um arco longo, contando uma mesma história grandona, pode ter momentos menos empolgantes e acumular algum desagrado. Para quem tem uma expectativa diferente do que está sendo entregue. Esta particularmente não está sendo a minha fase preferida da temporada, mas no entanto eu creio que ela se mantenha superior ao que foi apresentado na primeira. As histórias encaixadas, que tenham um foco mais centralizado dentro dos episódios em si, têm deixado algum tanto de coerência e se permitido alguns furos de roteiro ou faltas pontuais de explicações em prol de narrativas mais intimistas, que trabalham elementos mais específicos, como relacionamentos, fantasmas pessoais e saúde mental, ou como a sua falta pode afetar a vida das pessoas à sua volta. O que é bacana e tem o seu lugar, mas eu diria que são escolhas imperfeitas na hora e na forma da entrega. Quando se tem muitos dos proverbiais biscoitos no forno, é comum que alguns acabem se queimando. Então, onde se ganha em poesia, se perde em integridade de roteiro. Tanto em relação a esse episódio quanto ao momento em que ele é apresentado na temporada, não posso dizer que eu não esteja curtindo. No entanto, admito que rolam alguns momentos em que eu me pego respirando fundo, tentando não ser afetado pelo que está sendo entregue na tela. Tem várias pequenas pérolas sendo plantadas ali. Frases bonitas e de efeito, mas também tem algumas coisas que, até fazerem sentido ao se completar o arco, corre-se o risco de que a esmagadora maioria da audiência já nem se lembre mais do momento em que tais propostas
foram plantadas. Episódios atrás, ou seja, será como recitar lindos versos a ouvidos surdos. Uma pena. Correndo o risco de chover no molhado e sendo repetitivo mais uma vez, esse é um dos motivos pelos quais eu prefiro o estilo episódico, onde uma proposta tem a chance de ser plantada, explorada e colhida em um único episódio, que tem então a oportunidade de virar uma referência clássica no coração dos fãs e ser lembrado sempre que se referirem a aquele determinado assunto. Discorda de mim? Manda aí a sua opinião lá nos comentários. Eu vou então comentar o episódio em uma recapitulação cena a cena e eu sigo deixando essa análise de cada momento, meus achismos, algumas teorias e explicando alguns detalhes que possam passar batidos por alguns. A partir daqui eu sigo com os spoilers. A audiência avisada? Ainda estão aí? Então segura na mão do Heitor e vamos lá! O menino corre pela mata com a sua lanterna, dá uma trupicada básica, clássica, e lá estão duas figuras de orelhas pontudas. Muda para a sala do interrogatório, que tem uma manchinha intimidadora de sangue na quina ao lado das algemas. O tal do Wells chega para fazer a sua entrevista e já logo vai lançando a pergunta: vocês são formas de vida alienígena? Disfarça daqui e dali, mas o fato é que o cara quer saber qual é que é a deles em relação à missão Europa. Ui, agora o Picard ficou preocupado. Esse ator já apareceu em Voyager e estava relacionado à polícia temporal, no episódio Relativity. Quanta ligação teremos com esse fato aqui? Nenhuma? Será? O papo do cara é intimidador, até porque ele também não é exatamente quem sugeriu ser. A parada aqui tem um caráter não oficial, mas é oficialmente sinistra. A Seth e a Raf estão atrás da Jurati e mantêm comunicação com o Rios, lá na nave. Ele tá aflito porque tem uma rainha Borg solta e lá vem a alfinetada, já que a Raf concorda que em 2024 a galera é muito estúpida para lidar com uma ameaça desse porte. E eu vou te falar que concordo porque a gente olha aí no mundo à nossa volta e descobre que todo mundo tá bem tapadinho. No momento investigativo, as duas voltam a ter aquele problema de conexão. Elas não se ajudam. E vamos combinar? A Annika é inteligentíssima e super capaz, com ou sem implantes Borgs, mas não tá colaborando o tanto que devia, só pra ter essa tretinha tonta aí. No entanto, ela entende o peso da responsabilidade e volta a usar dos métodos de engenharia social, se passando pela irmã da Jurati e apelando pro bom coração do dono do bar. Viu como as coisas funcionam quando existe boa vontade? O tal do Wells tem informações suficientes para implicar a patota toda do Picard. E é claro, a atividade deles é realmente bem complicada de se explicar. E a Guinan, que sempre teve um jeito com as palavras, vai de interrogada a interrogadora. Não que ela tire lá muita coisa dele, mas às vezes as respostas estão mais no que não é dito, no que naquilo que é falado. Profundo isso, né? E veja, Picard junta Lé com Cré e se liga que eles podem ter assumido tudo errado em relação à importância da René, no que diz respeito às intenções e métodos do Q para interferir com o futuro. E como eu disse em vídeos passados, quanto mais eles tentam consertar as coisas, mais vai tudo pro vinagre. Agora tá lá reassistindo os registros em vídeo do Sung tentando entender o que se passa, mas ela precisa de mais. O equipamento de realidade virtual, assim como o tetinho Zetaflex lá do jardim, me parece avançado demais para o momento retratado de 2024. O que faz do tal do Adam alguém numa pegada meio Tony Stark, capaz de conseguir ou desenvolver tecnologias muito à frente das disponíveis no mercado. E quem é que decide dar uma de Cortana? Sim, ele mesmo, o seu, o nosso Kill. Danadinho esse menino. Mesmo depois de tanta coisa óbvia sendo esfregada na fuça da manceba, ela ainda pergunta: eu sou um experimento? Olha a cara do Kill. Ele quer empurrar a primeira peça da trilha de dominó e ela parece ser o foco disso tudo. E assim como a serpente tentou Eva com a maçã, lá está o frasquinho do líquido azul. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Só no sambinha. Será que dessa vez ela não vai cair no chão babando? Sei não, fia. Fiquei sabendo que isso aí dá uma ressaca. A Annika ainda tá surpresa com esse papo de manipular pessoas. E quem disse que ela resolvia tudo na porrada, não é mesmo?
mesmo, mas ali no bequinho, logo depois da caçambinha de lixo, lá tá o sujeito que saiu do bar com a Jurati. Entre elas, a conversa gira em torno de: será que a Jurati ainda tem qualquer grau de controle dentro do próprio corpo? O que aqui entre a gente, já que estamos na parte dos spoilers, tem tudo a ver com o título do episódio que fala sobre misericórdia. Até porque isso não mudaria apenas regras de engajamento, como aumentaria ligeiramente as chances de que a situação tivesse algum tipo de solução. E depois de não ter sido tão prestativa quanto poderia, depois da pergunta da Raf lá em frente ao bar, a Annika de fato se concentra em fazer a coisa seguindo a proposta. Pensar como a Jurati estaria pensando no momento, tendo sido inundada por nanosondas Borgs e tendo todas as características de um drogado em abstinência, com um senso muito específico de propósito e objetivo, manter-se na conexão da coletividade. Porque, vamos ser franco, se não tá dando pra reconhecer a Jurati ali, a rainha menos. Então, aquela ali é uma criatura que tá andando por conta própria, só no instinto mesmo. E a loira ainda tá muito fraca para conseguir multiplicar nanosondas eficientes ainda. A morte do carinha foi por causa de uma tentativa frustrada e insatisfatória de conexão via cabo, por assim dizer. Já que a versão wireless está indisponível. E quando a Annika está conseguindo recriar essa linha de raciocínio contra todos os seus instintos, já que essas são emoções que ela lutou por mais de 2 décadas para aprender a dominar e conviver, chega a Raf com aquele comentáriozinho insensível que dava para ter ficado sem. Uma é meio sem noção e a outra, que tem seus motivos, é super sensível. O que é que dá para tirar de uma relação assim? Responde aí. E ali no chão a Annika encontra o celular do maluco, bateria de lítio, manja. Ela quer usar elementos da composição para melhorar a eficiência das nanosondas. Só a ideia disso já é um tremendo baque e funciona como um tipo de gatilho emocional para Annika. Será que elas conseguem salvar a Jurati dessa? Barulhos ali perto levam elas para encontrar carros saqueados. Não eram compostos químicos presentes em baterias que a proto-rainha queria? Então tome. E a bichinha tá ligeira, tá ágil, tá perigosa, tá de vermelho, só pra ficar mais legal. Poderosa essa menina. Agressiva do zóio preto. Já deu um chega pra lá na Annika e agora tá no modo psico, brincando com o pescoço da Raf. No entanto, rola aquele momento Sméagol versus Gollum e a Jurati ainda tem algum grau de influência ali dentro. As duas ficam pra trás, sem forças para fazer mais nada, já que tiveram seus bumbuns devidamente chutados pela loira da cabeça de Cyberminhocas. Picard e Guinan já estão meio de saco cheio nesse lugar que tem um péssimo serviço de quarto, não ofereceram nenhum cafezinho. O Mano Wells volta com mais pistas encadeadas, que dessa vez apontam para a visita do Rios a uma certa clínica. Coitada da Terezinha de Jesus, a mulher é de boa, lá na dela, só ajuda os pobres diabos de vez em quando. Mas foi só essa patota chegar no século XXI, lascou-se, a vida da pobre não teve mais sossego. E todo aquele papo que o Bola de Crystal Hills lançou pro agente babacão foi direto pros registros, palavra por palavra. Eu achei isso até meio estranho, mas fazer o quê? Star Trek hoje em dia não faz questão de fazer sentido o tempo todo. Quem sabe não fique mais claro depois. Esperança é a última que morre. Devido às circunstâncias, as coisas presentes diante do agente Wells de fato parecem todas bem perigosas e problemáticas. Uma ameaça à segurança da Terra e da humanidade, que do ponto de vista deles vem do espaço arquitetada por aliens. Seria isso um dos motivos para se ter uma sociedade xenofóbica em alguns séculos? Na La Serena, Rios está interagindo com a doutorinha Gracinha e o fiote dela, que se diverte apertando os botão tudo e vai comentando calmamente sobre o problema da ameaça Borg. Fecha a boca, moça. Mas, na hora da fome, quem não queria ter um replicador em casa? Vocês já viram o preço das coisas no supermercado ultimamente? Às vezes a gente só quer comer uma besteirinha, aí qualquer coisa pra beliscar, tipo um fandango, sabe? Eles conversam sobre coisas pessoais, modos de criação, mas é só citar casamento, ainda que de forma hipotética que o sujeito já até desanima. Bom, não era bem dele que ela estava falando, era de uma versão em um mundo de faz de conta. Mas narrativas pessoais podem ser um pouco confusas. A ideia foi tomar um atalho emocional para alcançar a oportunidade de falar sobre algo sincero. Tá fazendo sentido para vocês? Porque na hora, para mim, não tá fazendo muito, não.
A conversa segue meio na base do flerte, sem muito jeito, frases inacabadas. Mas ele ganha um beijinho mesmo assim. No interrogatório, Wells segue pesado com as perguntas e dá o braço a torcer, de que provavelmente até tenha um intelecto inferior. E se na inteligência a coisa não se resolve, ele parte para a ameaça de tortura. É desespero que chama. Ainda me parece com a velha técnica do tira bom, tira ruim, só que o suposto tira ruim ainda nem tá na cela. Você? Ora, que surpresa! Guinan e Kill. Mas ela não invocou ele? Feito um demo? Então, tá aí, só demorou um cadinho mais. Ele vem com o papo pomposo dele, mas ela logo já lança. Quando eu te invoquei, eu senti medo e vazio. Só agora que eu me toquei que não era eu, era você. Toma essa, papudo. Ela sente que ele tá morrendo. Caceta, não falei? A conversa faz alusão a toda a questão filosófica e prática da suposta imortalidade de um habitante do Kill Contínuo. Em séries anteriores, nós já vimos eles tanto se gabando da imensidão de seus poderes, assim como do fardo de levar uma vida absolutamente presa ao marasmo de uma existência, onde se conhece tudo do começo ao fim. Todos já fomos o espantalho, lembra? Tivemos inclusive um Kill que queria passar pelo processo de eutanásia. E agora, às portas do desconhecido, isso lhe parece excitante e assustador, pois é que o bem-vindo à condição humana. Mas mesmo ele não curtindo as palavras dela, o estalo dele tá precisando tomar um biotônico Fontoura. E essa sensação de impotência? Deve ser algo com o qual ele não sabe lidar muito bem. Por que você trouxe o Picard aqui? Pergunta ela. Eu não trouxe, ele veio sozinho, responde ele. A armadilha é imaterial. É a fuga que realmente conta, ele acrescenta. Mano, o que ele quer? Que o seu único amigo, o Picard, se liberte da condição humana, evolua e também se torne um ser extra cabuloso, ao melhor estilo Kill? Bom, se for o caso, é melhor o Picard correr, porque o Cisco já virou um super ser lá em Deep Space Nine. Tá ficando pra trás aí, hein, ô careca? Na mansão do Sung, a mocinha artificial confronta o Adam. Na mitologia grega, Zeus era um deus mais danadinho do que Mr. Catra e fazia filhos à torto e à direita. É daí que vem aquele montaréu de nomes das versões anteriores da Core. Agora explica com carinho pra alguém que a pessoa é produto de tentativa e erro, mas que você a ama. Vai lá, boa sorte. E lembra o frasquinho mágico encantado que veio no presente? Pois é, ela tomou. Eles trocam lá uma meia dúzia de farpas e ela solta um beijo, me liga. Aí eu te pergunto, será que o maluco fica bravo? Porque se liga na cara, Annika e Raf estão lá, se recuperando. Eu acho gozado o tanto de bagunça que elas fizeram nesse lugar, um monte de barulho e tal, e ninguém veio nem ver o que tava pegando. A Raf sabe que se a Jurati quisesse, tinha quebrado o pescoço dela, e a Annika sabe que misericórdia não é algo lá muito Borg. Então, sim, ainda há esperanças, e aparentemente conseguir nanosondas funcionais não é apenas uma questão de tempo. Se o organismo da Agnes não tiver acesso a materiais mais apropriados, as suas nanosondas produzidas serão imperfeitas e servirão apenas para assimilações imperfeitas. Então pensa, Annika, pensa. O que ela está procurando para conseguir nanosondas melhores? Enquanto elas seguem usando o tricorders para fazer um MacGyverismo no celular do barbudo, a Raf admite. Ela manipula as pessoas. Olha aí, o começo do tratamento vem com a aceitação do problema. Sabe quem tinha facilidade de enxergar a Raf de verdade? O Elnor. E vamos de memórias. Aparentemente os roteiristas resolveram mostrar de onde saiu o tal vínculo entre os dois, que da primeira para a segunda temporada parece ter surgido meio que do nada. Mas aqui nós vemos um grau de interação que rolou durante aquele 1 ano e meio entre as temporadas. Quando ele comenta de retornar ao Qowat Milat, ela sente a proposta da sua ausência como um desconforto. E é óbvio, lá foi ela dando aquela manipuladinha na percepção do elfo ninja, jogando com o passivo-agressivo e a chantagem emocional, na qual algumas pessoas são tão boas que tinham que tomar uns tabefes para largarem de serem bestas. Calma, Heitor, calma, amigo. Ah, é um saco isso.
Então ela se sente como sendo o motivo dele ter entrado na Frota Estelar, porque não podia perder ele. Mas veja, é porque ele estava nessa vida no momento do incidente Borg lá no começo da temporada, que ele foi arrastado pelo Q para tal realidade alternativa e acabou tomando o tiro no peito. Então, é só somar 2 mais 2 e o resultado é culpa. Se bem que se ele não tivesse sido levado pelo Q, ele tinha morrido na explosão, provavelmente do mesmo jeito. O equipamento bipa e lá temos uma pista do paradeiro da Agnes. Sung vai tomando uns tragos até a chegada da visita, uma visita de vermelho. Ok, o que vai sair dessa mistura? O maluco tem equipamentos de ponta? Se ela tá procurando coisa fina que não veio da Shopee, ela tá no lugar certo. Picard ainda está sendo interrogado, mas esse poder da Gaia não é novidade. Projeção mental Jedi. Todos os humanos estão presos no passado. Ok, bela frase essa que o Q disse pra ela. Mas vamos ver aí como é que eles usam isso, né? E no melhor estilo escolinha do professor Raimundo, o Picard vem com essa de captei a vossa mensagem, ó, amada guru, e segue falando com o humano Wells, como se tudo tivesse feito o maior sentido do mundo. Vamos jogar limpo? Picard propõe entre tantas palavras. Quem é você? Telanautas, vocês lembram que o episódio começou com um menininho na floresta, certo? Muito bem, vamos a ele. O boy estava procurando pela tal da Meg, mas o que encontrou mesmo foram esses vulcanos. O garoto estava experienciando um elo mental vulcano, obviamente sem ter noção do que se tratava. Aí, lá se vão eles, teletransportados para longe. Um teletransporte assim como o da filmagem que mostra o Picard chegando. No entanto, o almirante ajuda o cara a entender melhor o que aconteceu de fato. A posição dos dedos faz toda a diferença. Picard segue abrindo o jogo e esclarecendo a verdade. Eu estou aqui para salvar a Terra, na verdade a galáxia inteira, e preciso da sua ajuda. E eu, Heitorzinho, ainda acho que o tal contato imediato do primeiro grau do garotinho pode ter a ver com os eventos do episódio Carbon Creek, lá da série Enterprise. Ou não também, às vezes não, né? De volta na La Serena, Rios segue cuidando dos sistemas. É frustrante, mas a parada ainda tá bugada. Pois é, meus amigos, em Star Trek o teletransporte só funciona quando o roteiro quer. Guinan e Picard estão juntos, trocando ideias sobre as palavras do Q. E tem a pegada poética sobre nós sermos presos ao passado. Mas ela consegue ver isso não como uma desvantagem, mas por nossa sincera vontade de resolver nossos problemas para que possamos evoluir e o quanto isso é especial na galáxia. Q já comentou antes que vê nos humanos um grande potencial. É possível que nós levemos muito tempo para alcançar esse tal potencial, mas desde que consigamos não nos destruir no processo, há fé de que vamos chegar lá. Teria aí, então, alguma chance de que os habitantes do contínuo não fossem fixos e que se pudesse esperar algum tipo de rotatividade? Ou esse sou só eu viajando na maiô? Sei lá, eu prefiro ser otimista. Afinal, Star Trek tá aí pra isso, não é mesmo? Menos ódio e mais amor. Quanto ao que o Q quis dizer quanto a escapar da armadilha, ainda sobra um mistério. E vejam vocês, se não é o nosso velho amigo Manuel, sempre pronto para ajudar de forma solícita. O cara passou a vida tentando acalmar o coração depois do que vivenciou naquela noite na infância e agora parece que o extraordinário já não causa tanto terror assim. Vai explicar esse papo de destino, né? Muito louco isso, meu. Pois é, a Guinan até que tá curtindo. A Jurati confronta o Sun com o papo da bifurcação na estrada que se divide em 2 futuros. As coisas, ainda que de forma indireta, estão sim ligadas a René Picard. E tudo vai depender de como Adam vai vender a sua imagem para as pessoas depois que alguns eventos catastróficos ocorrerem. Bacana, legal. Mas temos um mini problema aqui. Coisa besta, eu nem queria incomodar ninguém. Mas para ter descendentes com a cara dele no futuro, será que só a Kor está no mundo lá fora já conta? Acho que ainda tá faltando alguma coisa. A Raf e a Annika encontram o Picard e descem a letra sobre o que está acontecendo. A Jurati quer que o Adam faça o trabalho sujo. A La Sirena está sendo usada para fortalecer o plano, mas sem ela eles não podem voltar para casa. E sem acesso ao teletransporte, eles vão ter que pedir carona para Talin. E se a primeira vez em que se encontraram nessa realidade, Guinan e Picard não foi lá a coisa mais simpática na despedida, a coisa segue com um sorriso.
Sung junta lá uma patotinha de paramilitares para embarcar no confronto. E para quem tava se sentindo meio down, meio sozinha, sem ninguém para brincar, andando cabisbaixa pelos cantos, não é que agora vai ter uma pequena coletividade para chamar de sua? Vão ser uns borguezinhos meio mequetrefes, meio meia boca. Mas é melhor que nada. Agora falta pouco e a gente segue curioso para saber como o tal futuro será salvo. Faltam 2 episódios e as ameaças são muitas. O que essa galerinha vai fazer? Aguardo os comentários, críticas, sugestões ou elogios de vocês. Obrigado pela sua audiência, por ver esse episódio até aqui e por prestigiar o meu trabalho. Confira ainda o lançamento do próximo review de Halo, que é outra série que eu tô fazendo aqui para vocês no canal. Fiquem com as sugestões de vídeo para seguir com o meu conteúdo. Como sempre, um forte abraço, galera, e até mais!